O assunto agora é saúde. Um dos maiores hospitais do estado, o Pronto-Socorro de Cuiabá, ficou na semana passada sem atender pacientes por 2 horas, porque faltavam medicamentos e até materiais. E para falar sobre essa crise de medicamentos nas unidades de saúde da capital, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia a secretária de Saúde de Cuiabá, Elisete Araújo. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Secretário, foi feita uma vistoria no pronto-socorro na semana passada e se constatou lá que os pacientes corriam até risco de vida. E tem a ver com essa questão dos medicamentos. Eu só quero esclarecer, quando foi feita a visita do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Estadual de Saúde, o intuito foi, inclusive, averiguar uma situação que a gente tem falado, da dificuldade financeira que nós estamos tendo de assegurar 100% dos itens. Se você não tem dinheiro, você não tem como comprar, né? E aí, com o passivo que a gente tem a receber do Estado hoje, isso tem dificultado não só Cuiabá, todo o interior do Estado, né? Inclusive os hospitais estaduais também estão com dificuldade. Então, ao fechar esse atendimento, ao limitar esse atendimento no interior, Cuiabá é a última alternativa do usuário. Então, isso ocasionou um aumento da demanda de 48% no ano passado. Esse aumento da demanda fez com que nós consumíssemos o nosso estoque antes do prazo, ou seja, o que nós tínhamos previsto para um período de 1 ano, a gente consumiu em 8 meses. Junto a isso, a dificuldade de pagar as empresas e a regularidade na entrega. A pregão que foi deserto, porque o preço estimado as empresas não querem vender para nós, porque demora a receber, é todo um conjunto também de situações, né? Então não conseguimos sequer para comprar, que foi o pregão finalizado em agosto do ano passado. Então foram várias causas que levaram à falta. Agora, quanto ao pronto-socorro ficar, na verdade houve problema na informação que foi passada. O que nós suspendemos foi atendimento eletivo. Atendimento eletivo é aquilo que o usuário pode esperar. É uma cirurgia que, se ela fizer hoje, fizer semana que vem ou no mês que vem, não vai impactar no quadro de saúde dele. Não foi a urgência, jamais interrompemos a urgência. Agora, faltou item, faltou material, faltaram. O que a gente pediu? Substituição dentro daquilo que pode substituir. Os hospitais também nos ajudaram, os próprios municípios, né, a gente fez troca de item entre os municípios para nos ajudar mutuamente. E além da falta de medicamento, no pronto-socorro, agora a senhora explicou que foi para os pacientes eletivos, né? Também faltou insumos. O insumo já foi outro problema, secretária? Também tem alguns insumos que é a mesma coisa, mas a maior parte dos insumos tinha uma empresa que vendia, que tinha um contrato conosco e que faliu o ano passado, né? E aí nós, de lá para cá, a gente buscou adesão a outras empresas que não tiveram interesse, que estavam classificadas, não tiveram interesse em continuar de fazer contrato. Tentamos adesão à ata, por exemplo, de Campo Grande, que tem o mesmo perfil populacional, não tivemos êxito, porque a empresa nos colocou que vender para Campo Grande, ela vende com valor. Para Cuiabá tem que ser mais caro, pela logística, né, de entrega. Então, tudo isso impactou a gente em ter a totalidade, não é que faltou. A gente começou a ter uso racionado. Em vez de colocar lá em estoque para ter a hora que precisasse, a gente começou a racionar o uso. E esse racionamento fez com que faltasse em alguns momentos, em algumas unidades, sobretudo nesse momento. Primeiro que a gente tem 48% da demanda. Estamos vivendo a epidemia da dengue e da chikungunya, onde, por exemplo, tem um equipamento que é um insumo, que é o equipo, que é aquele caninho do soro, a média de uso é de 400 a 500 por dia em unidades, em média, né, nas UPAs e tal. Nós estamos usando 900. Agora, secretária, crise... esses itens mais básicos, mais simples e que são mais baratos, e não é só nessa época, a população já reclamou disso em outros momentos, tipo soro, gases, esparadrapo, materiais mais baratos. Quando isso falta, não tem aí um problema de gestão também? Também. Mas tem um problema, inclusive, de você ter condições de adquirir, Lúcio. Por exemplo, esses itens que você acabou de citar fazia parte do estoque dessa empresa que faliu. Entendeu? O serviço público, diferente da empresa privada, ele não pode ali na loja seguinte comprar, fazer preço mais barato e comprar, ele tem um trâmite, né? Então você precisa ter disponibilidade orçamentária. Já chegava ali próximo final do ano, a gente tinha que comprar e ter uma previsão de pagamento. Como a gente tem essa dívida e essa incerteza, nós não podíamos virar o ano com uma dívida muito grande, então foi comprando picado, ou seja, em quantidades menores, e isso dificultou a gente ter um estoque numa quantidade para atender esse momento
E além disso, secretário, que o Lúcio falou, o sistema como ele funciona também não contribui para ajudar nesse controle. A senhora estava falando que vocês pretendem informatizar todo o sistema para melhorar essa distribuição de medicamentos. Isso também ajudaria no controle e para que não falte como está acontecendo agora? Isso é fator principal, isso é gestão, inclusive, que o Lúcio falou. Nós vivemos no século XXI, não dá mais para trabalhar com lógica da década de 70, com planilha manual, planilha em Excel. A gente tem que ter um sistema de informação capaz de me dizer que naquela unidade eu tenho um quantitativo, naquela outra está faltando, tem um quantitativo que se não for usado logo vai vencer, né? Poder me dizer num relatório rápido, ó, se você não comprar em uma semana, vai faltar para os outros. Manual, isso falha, isso perde-se, né? Então nós não podemos. Então a gente iniciou em dezembro o processo de informatização geral da central de distribuição e dos principais locais de dispensação, que é pronto-socorro, UPA Morada do Ouro e UPA Pascoal Ramos. Com qual dinheiro? Dentro daquilo que o prefeito Emanuel Pinheiro tem nos pedido. A gente buscar o máximo, abrir com transparência e com controle da situação, né? Para a gente saber, se eu comprei 100 mil comprimidos, eu tenho que saber o destino dele, né? Ele tem que saber se ele foi destinado para o Lúcio, para a Nayara, para a Roberta, ou seja, tem que saber o destino dele, tem que ter o rastro, né? E somente informatizando que a gente vai conseguir fazer isso com eficiência. Secretária, e essa licitação de medicamentos aí, ela é em torno de 130 milhões de reais. Esse é o número. Esse é o número, considerando a abertura do novo pronto-socorro, das novas abertura de novos serviços, né? E a gente realmente assegurar a totalidade, porque o que a gente tinha no pregão, a boa parte dos itens não estava inserido ali. Então, também no problema de gestão de planejamento. Bom, são 130 milhões para adquirir medicamentos. Exato. E uma coisa que a gente já ouviu muito isso aqui, é de que essas empresas, não todas, né, mas algumas empresas que atuam nessa área aí de fornecimento de insumos, de medicamentos, às vezes algumas dessas empresas costumam não se comportar bem e abusar do serviço público. A Prefeitura tomou os cuidados para evitar esse tipo de problema? Estamos tomando, Lúcio, organizando uma equipe de jurídico que consiga monitorar o contrato. Monitoramos uma central de custos e controle de contratos, inclusive, e estamos colocando ali, por exemplo, no central de distribuição, servidores de carreira, servidores buscando, inclusive, o apoio do Tribunal de Contas do Estado e de outros órgãos para orientar em relação à gestão do contrato, ao processo de entrada e saída de medicamento, ao planejamento de aquisição e às sanções às empresas que ficam criando dificuldade. Eu digo, cria dificuldade para vender facilidade, né? Aí onde acha quem quer se corromper é o caminho aberto. Como a gente Sim, pois não, tem lutado contra isso, como diz o prefeito. Vamos botar o dedo na ferida. O que é botar o dedo na ferida? Se você fez um contrato comigo, você vai entregar aquilo que você fez o contrato comigo na quantidade. Não vou criar situações para facilitar você. Não vou antecipar pagamento se o item não estiver na prateleira. Porque o dinheiro público ele não pode ser desperdiçado. E se for na área de saúde, então, pior vai contribuir para aumentar esse caos que já existe hoje. Exatamente. E qual a alternativa para aqueles pacientes que necessitam desses remédios, principalmente os controlados? Antes da gente começar a entrevista, a senhora falou da questão da farmácia de alto custo e muitos pacientes não sabem disso. A farmácia de alto custo é aquela de medicamentos especiais que está sob gestão do Estado, que é a Secretaria de Estado que faz o planejamento. A farmácia popular é aquele programa federal que fechou a farmácia do CPA, mas continua existindo nas farmácias privadas, né? A gente pediu para o Conselho de Empresários de Farmácia, né? O Psicofarma, acho que é isso, para que eles fizessem um folder ou cartaz com demonstrativo dos endereços da farmácia credenciada no programa. Porque nós, do serviço público, nós não podemos indicar a farmácia X ou Y, né? Ela tem que estar lá demonstrado para o usuário escolher onde ela quer ir, que tem lá o programa implantado. Secretária, só para a gente encerrar, nessa questão aí dos medicamentos, que é algo que interessa muito a população, porque ela precisa chegar e ser atendida. A atual administração recebeu algum tipo de herança ruim do governo anterior? Eu não digo do governo anterior, eu digo do histórico, né? O histórico do serviço público e não é do prefeito anterior que passou, é uma somatória de anos, né? Da falta da informatização, da padronização,
de um planejamento mais adequado, de acordo com a realidade, ou seja, planejar para o que a sociedade precisa, né? E não para quem vem oferecer para mim. Então, muitas vezes o planejamento de compras, ela é com base no que o fornecedor vai me oferecer, e não com base naquilo que a população precisa. Aí eu corro o risco de comprar errado. Então, eu tenho um estoque gigante que pode correr o risco de vencer e não chegar no usuário. E, por outro lado, correr no risco de não ter condições de comprar aquilo que o usuário precisa. Então, são gargalos que não é do prefeito anterior, não é do outro. É há anos que isso acontece, não é só em Cuiabá, é a nível nacional, é pauta de fórum, inclusive, para que a gente possa fazer as correções devidas. Isso, mais uma vez, é aquilo que você disse, Ju. Isso é gestão. Então, é trabalhar com transparência para que não tenha margem para outra prática que não seja a prática lícita do serviço público. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Nayara. Obrigada, secretária.